Como você faz uma jaqueta aguentar o frio extremo nos Alpes? Ou uma bicicleta de alta performance nascer do zero no meio de um laboratório no norte da França? E chegar em prateleiras do outro lado do mundo com um preço que desafia a matemática? A resposta é uma engrenagem que vale 17 bilhões de euros. E o segredo desse império não está aqui na vitrine, e sim por trás das lojas. A gente vai descobrir o que fez a Decathlon ser a maior varejista de artigos esportivos do mundo. Hoje a Exame desembarcou na França, a terceira maior economia da Europa. Aliás, ficam aqui na França várias das varejistas que a gente conhece lá do Brasil. Por exemplo, Carrefour de supermercados é daqui. Leroy Merlin de artigo para construção é daqui também. E a Decathlon de artigos esportivos também é da França. Aliás, a Decathlon é a maior varejista de artigos esportivos do mundo. Não tem Adidas, Intersport que bata essa empresa. Eles faturam 16 bilhões de euros por ano, tem mais de 100 mil funcionários e uma característica um tanto quanto particular. Eles não precisam fazer muito barulho para crescer. Eu venho acompanhando a história da Decathlon em detalhes tem algum tempo na Exame. O Brasil já se tornou um dos 10 maiores mercados da empresa, o que tem acelerado investimentos por lá. Mas eu estava aqui na Europa no ano passado quando eu peguei uma revista e uma matéria me chamou muita atenção. Era um perfil que contava como a Decathlon está crescendo nesses últimos anos e como virou meio que a coroa da joia do varejo esportivo no mundo sem fazer tanto barulho. Eu voltei para o Brasil disposto a entender como essa estrutura, que é um exemplo pelo mundo, se encaixava por lá. Foram meses de conversas e de bate-papos que nos trouxeram até aqui. Eu estou agora na Gare du Nord, a principal estação de trem da Europa. Estou prestes a embarcar num trem rumo a Lille, uma cidade no norte da França onde fica a sede da Decathlon. Nos próximos dias, eu e o editor de fotografia da Exame, Leandro Fonseca, vamos descobrir a engrenagem que move essa empresa e ver os bastidores da estratégia considerada a mais bem-sucedida do negócio, a de praticamente verticalizar toda a operação. E você é o nosso convidado. A gente já está a bordo aqui, saindo de Paris, indo rumo a Lille, no extremo norte da França. É engraçado aqui, uma curiosidade geográfica, que à medida que você sai de Paris, que é uma cidade monumental, né, de um turismo de luxo muito famoso, e vai em direção ao norte, a gente vai vendo a paisagem mudar completamente. A gente começa a ver campos de plantação de beterraba, cenoura, linho, e a gente vai deixando, né, a capital do luxo, indo em direção a um país que também respira muito agronegócio, indústria e, claro, varejo. A gente acabou de chegar, estamos aqui no centro de Lille, uma cidade que, se considerar também a região metropolitana, tem mais de 1 milhão de habitantes. Ela fica no extremo norte da França, pertinho da Bélgica, e aqui um detalhe interessante. No século XIX e no século XX, era uma cidade muito movida à indústria, principalmente a têxtil. Mas a vocação econômica mudou. Hoje é uma cidade que se move através do varejo. Grandes redes de varejo nasceram aqui, como a Decathlon, a Leroy Merlin e a rede de supermercados Auchan. Foi nesse espaço, movido a essa transformação da cidade para o varejo, que um jovem empreendedor de 26 anos criou em 1976 uma rede de artigos esportivos que iria dominar o mundo. O nome dele era Michel Leclerc. A ideia de Michel era simples e ao mesmo tempo inédita: colocar todos os esportes debaixo de um mesmo teto. Mas essa ideia recebeu um grande desafio logo no início. E foi esse desafio que fez a Decathlon virar uma gigante global. Para Michel, a empresa iria se diferenciar logo de cara por trazer preços extremamente competitivos. A ideia era reduzir a margem ao máximo possível e conseguir vender barato. Para os consumidores a ideia era ótima, mas os fornecedores já não gostaram tanto assim. Eles tinham medo que, se a marca fosse vendida tão barata, seria desvalorizada também na concorrência. Então, para abrir a primeira Decathlon, o Michel sofreu um boicote daqueles, principalmente do setor de ciclismo, um dos mais fortes aqui da França. Foi aí que veio uma ideia que iria transformar o modelo de negócio da Decathlon. Um fabricante pequeno de bicicletas aqui da região topou vender as bicicletas para o Michel, desde que não aparecesse o logo da marca dele para não se queimar no mercado. O Michel comprou a ideia e decidiu colocar um adesivo bem grande da Decathlon na bicicleta.
E foi assim que surgiu, de alguma forma, o primeiro produto de marca própria da empresa. Mas na primeira década inteira, meio que foi só isso. A estratégia da empresa seguia a de uma varejista tradicional lutando por preço com o fornecedor. As coisas começaram a mudar de verdade em 1986. Foi neste ano que eles fundaram a Decathlon Production. Em vez de só colar o adesivo, eles montaram uma estrutura para desenhar e fabricar os próprios equipamentos, o que levou a empresa a abrir seu primeiro escritório de produção na Ásia logo depois. Primeiro produto criado 100% por eles, do zero, foi, veja só, uma bicicleta, a Challenger. A partir daquele momento, a Decathlon entendeu como poderia ser extremamente competitiva, assumindo praticamente todas as etapas da produção. E dali em diante só cresceu. Em 86 abriu a primeira unidade fora da França, na Alemanha. Em 99, a primeira fora da Europa, nos Estados Unidos. No Brasil ela chegou em 2001. Hoje, são mais de 1.700 unidades. A França segue sendo o principal mercado, seguido de perto pela China, que já vem ganhando bastante espaço no business. E a estratégia segue sendo vender marcas próprias. Eu estou caminhando agora na sede global da Decathlon, que fica aqui em Lille, é o Decathlon Campus. E uma coisa já chama atenção logo de cara. A empresa fica colada numa loja gigantesca de mais de 8.000 metros quadrados. Pra você ter uma noção, é mais que o dobro da loja lá da Marginal Tietê, que já é bem grande. Isso não é por acaso. Para eles, a loja física funciona quase como um laboratório. Então, os executivos e os designers das marcas descem aqui e conseguem observar como os produtos estão desempenhando para os clientes. Eles conseguem ver como está o desempenho de um tênis de corrida, de uma jaqueta, enfim, todo esse universo é facilmente observado. E isso faz parte de uma engrenagem perfeita que a gente vai entender melhor indo para outro prédio. A gente está agora no Between Village. Lembra que eu comentei que Lille era uma cidade muito industrial, mas que nos últimos anos virou um polo do varejo? Aqui atrás é um prédio que é talvez o melhor exemplo disso. Ficava aqui uma antiga fábrica de cigarros. Mas hoje em dia, a Decathlon assumiu esse lugar e transformou no maior polo de ciclismo do mundo. É daqui que saem os produtos e o desenvolvimento das próximas bicicletas que chegarão em todo o planeta. Uma coisa que chama muita atenção quando a gente entra aqui na Decathlon é entender que essa empresa não é só mais uma varejista. Ela é uma indústria pesada de tecnologia. Aqui é o Decathlon Fitness Lab, um centro dedicado à área fitness da Decathlon. Por aqui saem todos os produtos que são ligados à academia, desde equipamentos até as roupas. Falando em academia, tem uma aqui atrás de mim, é a maior academia da Europa. São mais de 8 salas com vários exercícios, vários tipos de treinamento e um detalhe muito interessante. Enquanto os alunos treinam, os designers e engenheiros da Decathlon observam, tudo para criar as próximas coleções e também ajustar o que precisa ser ajustado. Então, como é o processo? O produto nasce no computador, vira um protótipo na impressora 3D e, em questão de horas, já vai para os laboratórios de teste de impacto. Se o produto for de corrida, ele vai ser testado nos pés dos corredores, analisando a resposta de cada pisada através de dados de biomecânica. E tudo isso acontece dentro de casa. Eles não pagam uma empresa terceirizada de tecnologia para fazer os testes. E aí a gente volta naquilo. Cortando o intermediário, o custo de pesquisa e desenvolvimento despenca. É assim que eles conseguem fazer uma jaqueta impermeável ou um tênis de alta performance chegar na loja do Brasil por um preço extremamente competitivo. Só que crescer demais também cobra um preço. Para cada modalidade esportiva, a Decathlon foi criando uma marca. Então teve marca para bolas de boliche, marca para bola de futebol, para dardo, enfim, era marca para tudo que era lado. Chegaram a ter mais de 80 marcas dentro do universo da Decathlon. Isso, claro, confundia o consumidor e encarecia a logística. Então, recentemente, a empresa passou por um verdadeiro freio de arrumação e reduziu de 80 para 12, no máximo 13 marcas que eles consideram as Love Brands. Isso ajudou a reduzir a margem de custos e a ganhar eficiência. Desenhar um produto no computador, imprimir o protótipo numa impressora 3D ou aprová-lo numa sala de reunião é fundamental e qualquer empresa faz, inclusive a Decathlon a gente já viu. Mas na hora de testá-lo para valer, a gente precisa ter esse produto no seu habitat natural. A Decathlon acredita muito nisso. Quer ver uma prova? Os produtos de natação, por exemplo, eles são todos fabricados e testados perto da praia no sul da França. O de pesca, numa floresta, numa lagoa dentro de uma floresta. E os de frio extremo?
Bom, para isso a gente precisou fechar as malas em Lille, pegar um trem, paramos aqui em Lyon e vamos subir os Alpes franceses, rumo ao Mont Blanc. A ideia é ver na prática como a Decathlon testa seus produtos. E a gente escolheu os produtos de frio e vamos testá-los lá nas montanhas. Você é nosso convidado. Vamos lá! O que vocês estão vendo agora é a Mountain Store. É a casa da Decathlon para a marca Quechua, que é a marca de produtos para neve e também montanha. Aqui dentro trabalham mais de 600 engenheiros, modelistas e designers fazendo os próximos produtos da Quechua. Mas o trunfo do negócio está da porta para fora. A Mountain Store fica aos pés do Mont Blanc, a maior montanha da Europa. E olha só que interessante, enquanto os designers e os engenheiros vão fazendo os produtos lá dentro, eles fazem um protótipo e aí tem todo esse cenário para testar. Isso reduz muito o que o varejo chama de lead time, que é o tempo de uma mercadoria ser concebida até chegar à loja. Aqui no Mountain Store, as coisas acontecem quase que em tempo real. O engenheiro desenha uma bota, uma nova mochila, a oficina inteira costura o protótipo e, depois, esse protótipo começa a ser testado, desenvolvido e os testes acontecem lá fora, nas montanhas. Se a costura incomodar, no dia seguinte, refaz. Isso corta meses de retrabalho e barateia o custo final de forma absurda. Bom, a gente está na última fase de testes de um produto da Decathlon, é o teste de campo. É quando o produto sai lá dos laboratórios, dos centros de desenvolvimento e vem parar na vida real, né? No campo de verdade. Então, por exemplo, aqui a gente está numa trilha nos Alpes franceses, a gente veio testar um produto de calçado, um novo tênis que eles estão desenvolvendo. E aqui a gente consegue reforçar aquela estratégia que faz a Decathlon ser uma gigante de mais de 16 bilhões de euros de faturamento. Porque o laboratório, o centro, a loja é aqui embaixo da trilha. Então eles simplesmente pegam os produtos que eles mesmos desenvolvem, ou seja, sem royalties, o que já deixa o produto mais barato, eles calçam nas pessoas, em quem vai fazer o teste, e em 5 minutos você já está aqui, no meio do campo, fazendo o teste. Isso dá muita eficiência, ajuda a reduzir os custos e permite que correções de rota sejam feitas em tempos muito velozes. A gente viu como a Decathlon construiu um império de 17 bilhões de euros, reduzindo custos e verticalizando praticamente todas as etapas de produção. Mas isso mostra apenas uma parte da empresa, quase que o passado, o que eles fizeram para chegar até aqui. Mas eu não vim aqui só para isso. Eu quis entender também um pouquinho sobre o futuro. E o futuro traz oportunidades, mas também desafios. Nos últimos anos, a empresa passou por um verdadeiro rebranding, trocou o logo, modernizou as lojas e quer deixar de ser vista apenas como um hipermercado de artigos esportivos baratos. Eles querem mostrar que tem tecnologia e também inovação. O futuro deles não está só em vender mais, está em vender serviços. A grande aposta de crescimento da Decathlon agora é a economia circular, aluguel de equipamentos, recompra de produtos usados e principalmente reparabilidade. Eles querem lucrar consertando a sua bicicleta antiga, em vez de só te vender uma nova. E isso é vital, porque a pressão do mercado europeu sobre o lixo têxtil e a pegada de carbono das cadeias asiáticas está cada vez mais forte. Se eles não resolverem isso, o modelo de negócios de alta escala simplesmente não se sustenta na próxima década. E o segundo desafio é o dilema do preço. A linha entre elevar a marca e ficar caro é muito tênue. Se eles focarem demais em lojas premium e produtos de alta tecnologia, ela entra numa briga direta com gigantes que já dominam o desejo aspiracional do consumidor, como a Nike e a Adidas, ou com grandes redes de lifestyles. E é aí que está o desafio, porque nesse cenário precisa equilibrar a satisfação para os dois clientes, tanto aquele que tem uma renda maior e procura mais qualidade e mais tecnologia, quanto para aquele que está começando, que tem uma renda menor, mas que também quer um produto bom, só que com um preço acessível. É um equilíbrio dificílimo. O xadrez global do esporte também tem ficado mais complexo. Na Europa, a grande pedra no sapato deles é a Intersport. No Brasil, eles disputam a liderança com a Centauro e a força digital de empresas como a Netshoes. E correndo por fora, a concorrência asiática de plataformas como Shein e Temu estão chegando pesado via e-commerce para pegar exatamente aquele cliente focado no preço baixo. Mas se tem uma coisa que essa viagem provou, é que o fôlego industrial a Decathlon tem. E mais do que isso, eles têm uma operação pensada no detalhe para produzir tecnologia sem cobrar tanto para isso. É uma engrenagem difícil de copiar. No fim do dia,
sobreviver e liderar o varejo global de esportes é uma verdadeira maratona. Mas pelo que a gente acompanhou aqui na França, a Decathlon já desenhou, já testou, seja na cidade, na floresta, na neve, já fez tudo e tem o próprio equipamento para garantir que não vai perder fôlego tão cedo.